Meu nome é Maria Ângela Machado Fernandes, sou professora do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Unicep em Dois Vizinhos e professora da disciplina de produção de ovinos e caprinos. Na aula de hoje falaremos sobre o manejo de cabritos e cordeiros do nascimento até o desmame. Então, para iniciar a aula, vamos falar sobre um fator muito importante que ele impacta diretamente na lucratividade do sistema, que é a mortalidade de cordeiros e cabritos. Então, a mortalidade neonatal, que acontece geralmente com maior frequência, ela é representada pela mortalidade que ocorre desde os 60 dias de gestação até 28 dias pós-parto. E ela causa prejuízos consideráveis, né? Uma vez que o cordeiro, o cabrito, a venda desses animais é o que gera normalmente o lucro do sistema produtivo, principalmente aí em raças que são voltadas para a produção de carne. Em algumas regiões do Brasil, como por exemplo no Rio Grande do Sul, em que o inverno ele é mais rigoroso e geralmente é a época que ocorre o nascimento dos cabritos e cordeiros, a taxa de mortalidade nessas épocas elas podem variar de 8 até 41%, principalmente em épocas em que acontecem as geadas. Nós já vamos falar sobre isso, sobre o complexo que causa hipotermia, a inanição e hipotermia, né? Porque que ela acaba causando a mortalidade desses animais, principalmente em épocas muito frias. O ideal é que a taxa de mortalidade ela seja abaixo de 5%, ela fique entre 3 a 5%. Um ponto bem importante, além dessa parte aí de condições ambientais, mas também a sobrevivência do neonato, seja um cordeiro, um cabrito, é essencial para a sobrevivência dele, a relação seja bem sucedida entre ele e a mãe dele, durante a gestação, o parto e a lactação. E vamos falar sobre os fatores que eles podem ocasionar, né, problemas no estabelecimento dessa relação materno-filial e também os impactos sobre a vida do cordeiro e cabrito. Então, em relação à mortalidade perinatal, a imediata ela vai até 24 horas após o parto. Existem várias causas infecciosas que podem levar à morte desses animais. Podem ocorrer devido a complicações no parto, os partos distócitos, a malformações congênitas e o complexo inanição, hipoglicemia e hipotermia, que em geral é responsável por até 80% das mortes até 24 horas de vida. As causas imediatas são a desnutrição e infecções, elas ocorrem de 1 a 3 dias após o parto, então pode acontecer por abandono materno, a galaxia, quando a fêmea não produz leite ou tem baixa produção de leite devido a mastites, ou porque o cordeiro tem alguma incapacidade de mamar. Por parte dele, por exemplo, se ele estiver muito fraco, entra no quadro de hipoglicemia, ou às vezes a fêmea ela tem teto bífido, que dificulta o cordeiro cabrito abocanhar o teto e conseguir fazer a ingestão de leite. Entre as causas infecciosas destacam-se a diarreia, a pneumonia, a onfalite e a septicemia. Já as mortalidades mais tardias, que vão de 3 a 28 dias, geralmente acontecem por infecções, como as enterites, as enterotoxemias, pneumonias e onfalopatias. Então, nesse estudo, que foi realizado com cordeiros lá no semiárido da Paraíba, eles avaliaram a mortalidade perinatal de ovinos. E aqui nesse slide eu coloquei para vocês alguns quadros, tabelas do trabalho deles. Então, vocês podem observar ali no quadro 2, que é a mortalidade perinatal, né, dos cordeiros, que a maior frequência foi a mortalidade principalmente no pós-parto imediato, que representou 30%, que vai de 1 a 3 dias, e o pós-parto tardio, que vai de 3 a 28 dias, que daria ali 35,56% de frequência. Em relação às causas de mortalidade, que eles estão apresentados no quadro 1 ali, nós podemos observar com destaque para o complexo inanição hipotermia, que ele representou 10% das mortalidades, as distocias, né, que são os problemas de partos distócitos, e também as malformações, que deu um número elevado nesse estudo.
Em relação às causas infecciosas, necrópsia de 37 cordeiros, com destaque para as broncopneumonias, as onfalartrites, que são geralmente relacionadas com poliartrite, né, por cura, não cura ou cura incorreta do coto umbilical, né, que leva às onfalites. Então, muitas dessas mortalidades elas estão correlacionadas à ingestão inadequada do colostro, que leva a uma baixa imunidade do animal, a falta de desinfecção de umbigo, que tem ali as onfalites, onfaloartrites e poliartrites, e condições deficientes de higiene no ambiente que favorecem as infecções. Um fato muito importante que eu falei para vocês que vai determinar a taxa de sobrevivência dos cordeiros e cabritos dentro do rebanho é o estabelecimento da relação materno-filial. Então, após o nascimento, é fundamental que a fêmea ela cheire e ela lambe suas crias. Esse ato de principalmente lamber a fêmea lamber suas crias, além de fazer limpeza, é um estímulo para os movimentos respiratórios do animal e também para diminuir a umidade do corpo dele, ajudar na secagem do neonato e também é o período que ela vai fazer o reconhecimento do neonato. Tá? O reconhecimento dela em relação às crias, quem aí tem rebanho ou já foi em algum rebanho, sabe que no meio de um monte de cordeiro cabrito, a fêmea é capaz de reconhecer o seu filho, através da vocalização e do olfato. Às vezes um chega perto dela, ela se confunde, mas após ela cheirar, se não foi a cria dela, ela vai jogar para longe. Outro comportamento que a fêmea tem ali após o parto, depois que ela acaba lambendo, ela começa a raspar no chão e tentar levantar a cria. Muitas vezes, quem não tem muito conhecimento sobre a criação de pequenos ruminantes acaba achando que ela está tentando bater, mas é um estímulo para que o neonato fique de pé e faça a injeção do colostro. Então, o período para a formação do laço entre a mãe e o filho é menor do que 5 horas. Depois disso, se não houver contato, há um rápido declínio no interesse materno pelo filhote, com aumento do comportamento agressivo contra ele. Então, essas primeiras horas do pós-parto, é bem importante que a fêmea ela esteja num ambiente calmo, né? Sem outras fêmeas, o ideal é que sempre que possível deixe separada a fêmea que está em trabalho de parto. E todos os manejos que a gente vai realizar, como por exemplo, identificação, pesagem, não vamos fazer nesse período. Geralmente, o recomendado é 24 horas após o parto que a gente faça esse tipo de manejo, para que interfiram menos nessa relação materno-filial. Então, dois pontos muito importantes para a sobrevivência do neonato é a ingestão do colostro e a amamentação, né? Então, a gente avaliar se ele está conseguindo ficar de pé, se ele está fazendo ingestão de colostro, se essa fêmea tem leite e colostro, e também o estabelecimento dessa relação materno-filial, né? Que vai garantir tanto a proteção quanto a nutrição do cordeiro e do cabrito até o desmame. Então, alguns fatores que podem afetar o reconhecimento e causar rejeição. Então, manipulação dos neonatos antes do reconhecimento da mãe. A pessoa vai lá pegar ou teve que auxiliar no parto e depois não usa luva, usa a toalha com cheiro forte para secar e ela acaba não fazendo, lambendo esse cordeiro ou cabrito e fazendo o reconhecimento. Então, fêmeas muito magras e debilitadas, alta taxa de lotação na instalação, isso pode fazer com que as fêmeas elas confundam as crias, principalmente aquelas fêmeas que estão próximas ao parto, elas já estão com o instinto materno e pode acabar confundindo as crias. Partos gemelares, às vezes a fêmea acaba desprendendo muito cuidado com a primeira cria e acaba esquecendo do próximo cordeiro cabrito que nasce. Partos distócitos e cesariana, excesso de manipulação, né? Às vezes a fêmea também está anestesiada e ela acaba não reconhecendo as crias. E fêmeas primíparas, que são aquelas fêmeas de primeira cria. As rejeições, elas são nas fêmeas primíparas, tá? A fêmea primípara, como ela é inexperiente e ela é um pouco mais estressada, ela demonstra muitas vezes os menores cuidados e ela pode se recusar a amamentar. É muito difícil você conseguir fazer a troca de cordeiro.
Principalmente em fêmeas que são de multíparas, já tiveram outros partos e elas já sabem como reconhecer a cria dela. Então, só se for um momento muito próximo, se envolver com placenta, às vezes a gente consegue fazer isso com uma fêmea que, por exemplo, perdeu a cria e a outra teve parto gemelar, fazer a troca, mas é muito difícil, tá? Partos múltiplos, que eu já falei para vocês, gemelares, que acaba dando mais atenção para a primeira cria. Em relação ao tempo para o cordeiro ou cabrito ficar em pé após o parto, então o normal é que após 10 a 20 minutos ele já comece a tentar ficar em pé, de 15 a 20 minutos ele inicie já a tentativa das primeiras mamadas e na primeira hora ele já tenha feito a primeira mamada. Então, é muito importante quando a gente vai auxiliar no parto, né? Então, sempre utilizar luva e após fazer o parto, já fornecer, já colocar na frente da mãe a cria, para que ela já comece a lamber, ajudar a limpar, para que evite as rejeições. A gente só vai fazer esse tipo de manipulação, de limpar e nunca sem luva, quando não tiver mesmo, a fêmea não reconheceu, não está limpando, e isso pode representar um risco para a vida do neonato. Então, os excessos de manipulações, eles devem sempre ser evitados. Em relação à colostragem de cordeiros e cabritos, então, o que é o colostro? O colostro, ele é o primeiro leite, que ele é rico em nutrientes minerais e vitaminas, mas principalmente em anticorpos, né, que são as proteínas que elas vão fazer a defesa do organismo do animal até que o sistema imune desse neonato esteja bem desenvolvido para que ele produza os seus próprios anticorpos. Além disso, o colostro ele também tem um efeito laxativo, então para a eliminação do mecônio. Então, a ingestão do colostro ele é essencial para a sobrevivência do neonato, devido ao tipo de placenta que não permite a passagem dos anticorpos maternos para o cordeiro ou cabrito durante a fase de gestação. Então, a placenta, a gente viu lá na aula sobre gestação, é do tipo sineptotélio corial e não existe o contato direto do sangue materno com o sangue do feto. Então, por isso, não acontece a passagem dos anticorpos durante a fase de gestação. Por isso, quando ele nasce, como o sistema imune dele ainda não está maduro para que ele produza seus próprios anticorpos, é essencial que ele faça a ingestão desse colostro para que aumente o nível, para que eleve o título de anticorpos na circulação dele, durante esse período aí que ele ainda vai estar amadurecendo o sistema imune dele. Para que aconteça essa adequada absorção dos anticorpos, é essencial que ele seja feita a ingestão de um colostro de qualidade nas primeiras 24 horas do pós-nascimento desse cordeiro cabrito. Então, isso é algo bem estabelecido para qualquer ruminante. Essa é uma curva de absorção de imunoglobulinas, que são os anticorpos de bezerros, nas primeiras horas de vida, mas ela serve para qualquer ruminante. Então, o que a gente observa? Que o máximo de absorção ele ocorre após 6 horas do nascimento, depois ela vai caindo gradativamente. Com 24 horas, a taxa de absorção já é muito baixa e após isso, ela é praticamente desprezível. Por isso que o animal ele deve fazer ingestão de colostro nas primeiras 24 horas. Então, do que vai depender a eficiência dessa transferência da imunidade passiva? A gente fala que é imunidade passiva porque ele recebe os anticorpos prontos, passivamente. Ele não produz de forma ativa após o contato com o patógeno. Então, o desenvolvimento dessa imunidade ativa pela ingestão do colostro, ele vai depender muito da quantidade de colostro que ele ingerir, da qualidade do colostro, do tempo transcorrido entre o nascimento até a ingestão, porque vocês viram ali conforme vai passando as horas, né, vai diminuindo a taxa de absorção, e da capacidade do neonato de sugar e ingerir esse colostro. Porque se ele estiver fraco, debilitado, ou, por exemplo, como essa imagem aqui tem tetos bífidos, dificulta o cordeiro ou o cabrito fazer a ingestão desse colostro e às vezes não ingere ou ingere com baixa quantidade. A gente sempre deve ficar atento também aos partos gemelares, né? Para ver se os dois cordeiros ou cabritos ou parto trigemelar fizeram a ingestão adequada de colostro. Outro ponto importante, né? O efeito laxativo do colostro, que vai fazer a eliminação do mecônio.
Então, deve-se considerar também esse período quando se faz cesariana, né? Então, às vezes, até a fêmea conseguir se recuperar, vai passar muito tempo para que ele faça a injeção do colostro. Então, assim que possível, já direcionar o cordeiro cabrito para começar a fazer a injeção de colostro. Então, quando fornecer o colostro, ideal é que seja nas primeiras 6 horas de vida, já iniciar a colostragem. A gente vai fornecer de 10 a 20% do peso vivo. Então, por exemplo, um cordeiro de 4 quilos, ele tem que fazer injeção de 400 ml. Pelo menos 50% desse volume ele tem que ser ingerido nas primeiras 2 horas. Tanto por conta da ingestão de anticorpos, mas principalmente pela fonte de energia. O cordeiro e o cabrito, eles nascem com uma baixa reserva de gordura marrom, que é um tecido que vai fornecer energia para ele nas primeiras horas de vida. Então, se ele não fizer a ingestão nas primeiras horas do colostro, do leite, né, colostro, a glicemia dele vai começar a baixar muito rápido, principalmente se as temperaturas ambientais estiverem muito baixas, que ele vai demandar mais energia para manter a temperatura corporal. E ele vai começar a entrar num quadro de hipoglicemia. Então, é muito importante que nas primeiras 2 horas ele já faça a ingestão de pelo menos aí 50 ml por quilo de peso vivo. Então, como que a gente vai fornecer? Eu sempre digo que a forma mais barata de fornecer o leite, o colostro, é colocar ele para mamar na mãe dele. Então, a gente sempre tenta fazer a mamada, direcionar ele, ensinar ele a mamar na mãe dele. Tá? Se não for possível, porque a mãe rejeitou, mesmo assim tenta segurar ela, ou a mãe morreu, né? Aí a gente precisa retirar a colostro de outra fêmea, ou segurar uma outra fêmea que acabou de parir para que ele consiga mamar. Se não for possível fazer essa mamada direcionada segurando uma fêmea, a gente pode fornecer via mamadeira. E se esse animal ele já não conseguir fazer a sucção, porque ele já está no quadro de hipoglicemia, aí a gente vai fazer a sonda nasogástrica. Então, aqui é um estudo que ele avaliou a qualidade do colostro de fêmeas caprinas e bovinas. Então, ali em cima é o colostro de bovinos, a concentração de imunoglobulinas miligramas por ml. Então, ficou uma média de 125 miligramas por ml de imunoglobulinas IgG. E no caso dos caprinos, 89,34. Então, o colostro do bovino, ele tem um pouco mais de anticorpos do que o de caprino. Então, nesse estudo, eles avaliaram a absorção de anticorpos quando eles forneciam para os cabritos o colostro das cabras, aquele colostro que eu mostrei a qualidade para vocês, e colostro de bovinos. Então, o que eles observaram? Então, aqui a avaliação da hemoglobina sérica, né, após algumas horas, né, absorção e dias. Então, eles observaram que quando eles forneciam o colostro de bovino, tinha, assim, uma boa absorção de anticorpos, elevava a imunoglobulina e elevava a proteína plasmática em cima, que a de bovino, embaixo a de caprino, porque, claro, tem uma maior quantidade tinha de anticorpos dos bovinos. Então, sim, caso a gente não tenha colostro de ovino ou caprino, a gente pode fornecer o colostro de bovino. O único empecilho é que às vezes as doenças não são as mesmas que estão acometendo o rebanho, né? Algumas doenças acometem só uma das espécies, mas se você não tiver o colostro de cordeiro para o cordeiro, de ovino, ou o colostro de caprino para o cabrito, pode sim fornecer o de outra espécie, de outro ruminante, que vai ter uma boa absorção. É melhor que não seja os mesmos anticorpos do que ele ficar sem ingestão de colostro. Nesse estudo aqui, eles avaliaram a composição química e a concentração de IgG do colostro do leite de transição coletado de 12 a 24 a 36 horas pós-parto de ovelha santinês. Então, o que a gente observa? Que o colostro ele tem muito mais gordura do que o leite integral, que é o leite depois que ela vai produzir, né, após o período de transição. Então, ele tem um maior percentual de gordura, né, e também, com certeza, um maior percentual de proteína, porque o colostro ele é rico em imunoglobulinas.
Então é muito importante, né, quando a gente vai fornecer colostro ou leite de bovino, lembrar que o percentual de gordura do leite bovino e do colostro bovino ele é muito inferior ao dos ovinos e caprinos. E a gente precisa fazer essa suplementação de gordura, de energia no leite ou colostro. Então é muito importante ter na propriedade um banco de colostro, para que quando acontece a morte, ou por exemplo, uma fêmea que ela pariu e ela tem mastite, ou tem agalaxia, e ela não tem colostro para fornecer, ou muito pouco colostro, tem parto gemelar, então a gente faz essa reserva para eventuais situações onde que há falta. Então, qualquer fêmea que tenha já saudável, ela pode doar. Geralmente a gente usa, por exemplo, pariu e perdeu as crias, morreu, teve um parto distócito, ou ela rejeitou, tem muito colostro, você retira o colostro dessas fêmeas. Então, tem que ser uma fêmea que esteja boa saúde, não pode ter mastite, por exemplo, livre de enfermidades, doenças infecciosas, de preferência que esteja vacinada, né? Que com isso ela vai ter uma maior quantidade de anticorpos no colostro e boa condição corporal, que geralmente ela vai ter um colostro de qualidade. Então, para isso, a gente vai higienizar os tetos, vai usar um frasco de vidro que vocês também vão higienizar com água fervendo, vão armazenar o colostro aqui dentro, vão pôr uma etiqueta com a data, congelar. Na geladeira, esse colostro ele pode ser mantido por uma semana e congelado ele pode ser mantido por até 2 anos. Para descongelar, não pode ferver, nem colocar dentro do micro-ondas. Vocês podem descongelar em temperatura ambiente, ou em geladeira, ou em banho-maria, com temperatura inferior a 55 graus. Bom, então vamos falar sobre o complexo inanição, hipoglicemia e hipotermia. Então, o que eu falei para vocês? Que o colostro ele é essencial para o cordeiro, né, ou para o cabrito, para o neonato, por causa da parte de transferência de imunidade, os anticorpos, que eles nascem sem, ainda não, o sistema imune não está apto para o desenvolvimento dos seus próprios anticorpos. Além disso, ele tem uma importante função de fonte de energia. Então, eu já falei para vocês ali anteriormente que esses neonatos eles nascem com uma baixa reserva de gordura e eles vão utilizar essa reserva que eles têm de tecido marrom para se manter nas primeiras horas pós-parto. Caso a temperatura ela esteja muito baixa, ele vai demandar de mais energia para manter a temperatura corporal, né? E com isso ele vai começar a queimar essa glicose que ele tem. Se ele não fizer a ingestão do colostro nas primeiras horas de vida, para começar a ingerir energia e elevar essa taxa de glicemia dele, ele vai entrar num quadro que a gente chama de hipoglicemia. Como ele vai ter uma baixa da glicemia, consequentemente ele tem pouca glicemia para manter a temperatura corporal, ele vai entrar num quadro de hipotermia também. E como ele começa a ficar fraco, ele não vai conseguir mamar. Então, ele pode entrar em hipoglicemia e hipotermia pela inanição, porque ele não conseguiu mamar, ou ele pode se agravar esse quadro se ele tiver hipoglicemia e hipotermia, porque ele não vai conseguir ficar de pé e não vai conseguir mamar na fêmea, tá? Então, ele começa a se tornar um ciclo, né? O cordeiro, o cabrito demora para mamar, começa a queimar a glicemia, entra em hipotermia, começa a ficar fraco e não consegue levantar para mamar. Então, os principais sinais clínicos, né? Como que a gente faz o diagnóstico? Então, o cordeiro cabrito ele vai apresentar fraqueza, ele não vai ficar em pé, ele não mama. Depois de um tempo, ele já não consegue sustentar a cabeça, né? E ele vai estar no quadro de hipotermia. Então, esse cordeirinho aqui da foto, ele já não está no quadro bem avançado de hipotermia. Então, vejo que aqui está sendo feito o aquecimento dele, com garrafas PETs, com água quente, né? Tomar cuidado se a água estiver muito quente, a gente tem que proteger ela com uma toalha, um pano, e fazendo o aquecimento dele com cobertas, para tentar elevar a temperatura dele. Então, a temperatura retal do cordeiro é de 38,5 a 40,5, hipotermia leve de 37 a 39 graus e grave abaixo de 37 graus. Então, aferir sempre a temperatura retal para a gente observar como que está o quadro da hipotermia desse animal. Então, a gente tem que aquecer, mas a gente tem que fornecer uma fonte de glicose para esse animal. Se ele conseguir, se ele tiver reflexo de sucção, você coloca o dedo na boca dele, se ele tentar ingerir, você tenta fornecer o leite para ele, o colostro, né? Ou ele tentar direcionar ele para a mamar na mãe dele,
ou com auxílio de uma mamadeira. E se ele não tiver reflexo, a gente faz a sondagem desse animal para fornecer o colostro lá, 50 ml para cada quilo de peso vivo. Então, aqui nesse gráfico, nesse estudo, eles mostram a associação da taxa de mortalidade, que essas barras em azul, conforme o nível de precipitação, que é essa amarela aqui, e a temperatura. Então, veja que aqui onde a gente observa um pico de mortalidade, né, acima de 15%, é quando teve alta pluviosidade, choveu muito, muita precipitação e baixa temperatura. Então, abaixou a temperatura corporal do animal, ele não consegue manter a glicemia, entra em hipotermia e acaba morrendo. Esse aqui é um mapa da Embrapa, né, sobre como avaliar um cordeiro cabrito com hipoglicemia. Então, primeiro, não tire, né? Avalie, aferir a temperatura corporal nele. Se ele tiver de 37 a 39, secar esse cordeiro cabrito, fornecer o leite com auxílio de mamadeira, né? Ou sondagem estomacal. Então, se ele tiver ativo, mamando, né? Coloca ele para o cordeiro, para a ovelha. Se ele estiver com temperatura abaixo de 37 graus, verificar quanto tempo faz que ele nasceu. Se for menos que 5 horas, primeiro a gente aquece ele para depois começar o fornecimento. Se já faz muitas horas que ele nasceu, aí a primeira coisa a fazer é sondar esse animal e fornecer o colostro. Outra forma de fornecer a glicose, elevar a glicemia desse animal, é a glicose intraperitoneal, 20%. Depois lá na aula eu vou ensinar vocês como que a gente faz a diluição, porque nós conseguimos as ampolas de glicose 50%, aí a gente vai ter que fazer a diluição dela para chegar na glicose 20%. Aí você vai fazer a administração dela intraperitoneal, que é uma via fácil e de rápida absorção. Em geral, a gente conta 2 dedos acima da cicatriz umbilical e é onde você vai fazer a administração dessa glicose intraperitoneal. Essa é uma foto de sondagem, né, fornecimento de colostro via sonda. Então, para a forma de prevenção para esse complexo, né, é sempre avaliar se o cordeiro, o cabrito está ficando de pé, se ele está conseguindo fazer ingestão de colostro, se essa fêmea não tem mastite, se ela tem colostro. E também nas épocas em que é muito frio, ter os abrigos para os animais, seja pasto ou também para os animais que são confinados, garantir, né, que não tenha corrente de vento. Essa foto aqui é lá do setor de ovino da Federal do Paraná. O piso é ripado, então para evitar as correntes de vento, são colocadas lonas nas baias maternidades com forragem ou serragem seca e também as campânulas para aquecimento. E também foi feito os escamoteador, que são essas casinhas aqui, com lâmpadas de aquecimento na parte interna. E aqui também um abrigo para animal a pasto. Então, existem várias formas, né, de fornecimento de leite, pode ser mamadeiras individuais, as coletivas. Vai fornecer 120 ml de quilo por peso vivo, dividido em 3 vezes ao dia. E eu sempre falo para os meus alunos, né, e para o produtor, que o guaxinim ele é muito bonitinho, que ele parece um cachorrinho, mas ele aumenta muito o custo de produção, né? A ovelha, ela passa um ano lá comendo de graça, e quem paga a conta dela no final do ano é o cordeiro ou o cabrito que você vai vender. Se ela não produz, ou ela produz um cordeiro que ela não é capaz de manter ele, ela tem que ser descartada, né? Porque ela significa um prejuízo dentro da propriedade. Não existe um sucedâneo lácteo para ovino caprino, então a gente acaba utilizando, né, os de bovino ou leite integral mesmo de bovino. Agora vamos falar sobre os manejos gerais que a gente vai fazer nesses cordeiros e cabritos até o desmame. O primeiro manejo seria a cura de umbigo, né? A cura do coto umbilical é muito importante porque ela é uma porta de entrada para patógenos que podem levar principalmente a um falite,
que é a inflamação do coto umbilical. Muitas vezes a bactéria, o micro-organismo, ele entra pelo coto umbilical, ocorre uma inflamação desse coto, que é um falite, um faloflebite, e depois ele acaba se disseminando via hematógena, principalmente para as articulações, levando a quadros de poliartrite. Também pode levar a quadros de inflamação das meninges. Então, primeira dúvida é cortar ou não cortar o coto umbilical. A gente só corta o coto umbilical se ele estiver muito grande, né? Então, deve ter aí mais ou menos uns 3 dedos de comprimento, não pode ser muito curto também, mas só vai cortar realmente aquele coto umbilical que está muito longo, senão não tem motivo para fazer o corte. Aí a cura vai ser feita com tintura de iodo a 10%, tem que ser iodo 10%, não pode ser iodo diluído, durante 3 dias. A forma mais fácil é vocês colocarem nesses frascos de garrafa PET, aí coloca o coto umbilical lá para dentro, chacoalha ali dentro e pronto, já está feita a cura desse coto umbilical. Então, por exemplo, aqui, né, pode fazer a corte, mais ou menos 3 dedos aqui, mas como ele não está se enroscando no coto umbilical, ruim é quando é muito longo, o animal fica se enroscando, aí não teria tanto problema. O outro procedimento é a identificação dos animais. A identificação é um ponto muito importante para que a gente faça o controle zootécnico dos animais, pesagem ao nascimento, pesagem ao desmame, saber quem que é filho de quem aqui dentro desse sistema produtivo. Existem várias formas de identificação. Naquela anterior tinha com os cortes de orelha, que são pouco utilizados para pequenos ruminantes. A gente pode estar utilizando as coleiras. Existem comerciais, ou você pode estar produzindo ela na sua propriedade. E existem também os brincos. A gente pode fazer a marcação com tinta. A marcação de tinta ela é temporária, né? O animal ele tem que ter lã ou pelo claro para facilitar a marcação com a tinta. Geralmente a gente faz essa marcação quando nasce, uma forma temporária para depois fazer a identificação permanente dos animais ou durante a monta. Existem brincos aqui são colares, né? Mas existem brincos que são aqueles brincos para cordeiros, para ovinos caprinos, que são aqueles palitos. E tem os brincos, às vezes, de suíno, o pessoal acaba usando bastante, que facilita a visualização. Eu vejo aqui no Sudeste que o produtor ele tem um pouco de insegurança de utilizar os brincos, principalmente pelo desenvolvimento de miases. Então, sempre tomar cuidado, fazer, principalmente nas épocas não muito quentes, né, um brinco de qualidade, que ele produza menos reações alérgicas no animal, e sempre ficar cuidando, né, nesse período aí, depois que coloca o brinco, para que não ocorra as miases. Outra forma de identificação são as tatuagens. As tatuagens elas são utilizadas mais para animais que são puros, né, para registro de associação. Aqui está mostrando, né, uma forma de identificação, o número de identificação da federação e depois vem a identificação do criatório. Pode se utilizar também para uma forma de controle do rebanho, só que é difícil, porque principalmente para animais que têm orelha mais pigmentada e animal mais velho, às vezes vai dificultando a gente conseguir enxergar a numeração. Existem as identificações eletrônicas também, que são os bolos. Esse aqui é o intraruminal. Depois a gente vai precisar de uma placa, de uma leitora, né, para a identificação desses animais. Outro procedimento bastante realizado dentro dos rebanhos é a caudectomia. Então, segundo a normativa de 2008 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a número 877, ela passou a ser proibida a caudectomia em ruminantes. Então, o que essa resolução ela fala? No capítulo 2 dos procedimentos cirúrgicos em animais de produção, no artigo 2, ela fala: são considerados procedimentos proibidos na prática médico-veterinária castração utilizando anéis de borracha, caudectomia em ruminantes ou qualquer procedimento sem respeito às normas de asepsia, antisepsia, profilaxia, anestesia e analgesia previsto no artigo 1 dessa resolução. Anexo 1. Então, o que ela fala? Não é que não pode ser feito. Não pode ser feito como é feito lá no campo, sem fazer analgesia do animal, sem nenhum cuidado pré e pós.
Então, para fazer a caudectomia, a gente tem que sim utilizar a anestesia local desse animal e uma analgesia pós realização da caudectomia. Então, a caudectomia, ela é realizada basicamente nos rebanhos ovinos de animais que são lanados, porque isso é muito controverso, gente. Existem vários trabalhos de bem-estar animal dizendo que não é necessário. Mas animal que seja registrado lanado, ele tem que ser realizada a caudectomia. E outro ponto é em relação à higiene, né? Porque acaba grudando, ficando aderido muito a fezes nessa região. Então, por questão de higiene e estética, o produtor acaba preferindo fazer a caudectomia. Então, quando vai fazer a caudectomia, ela deve ser realizada nos primeiros dias de vida, não no primeiro dia, né? Deixar ali o primeiro, segundo dia que o animal faça a digestão adequada de colostro, mas quanto antes fizer, menos dolorido, porque menos desenvolvido vai estar o tamanho dessa cola desse animal. Então, o ideal é que ele seja feito entre o terceiro e o sétimo dia de vida. Vai fazer a colocação, quando vai utilizar a borrachinha ou corte, entre a segunda e terceira vértebra caudal, fazer a analgesia e anestesia local. Para anestesia, vocês podem utilizar a lidocaína sem vasoconstritor e sempre fazer a asepsia e os curativos diários para evitar que aconteça o desenvolvimento de infecções e mias. Então, os métodos disponíveis são os anéis de borracha, faca quente e o descolador elétrico. Então, aqui a borrachinha, né? Então, é bem importante que seja colocada entre a terceira e quarta vértebra caudal. Se não for animal de pista, o ideal é que sempre o coto aqui da cauda, ele cubra a vulva da fêmea. Bem importante a gente fazer o acompanhamento pós-cirúrgico ou quando utiliza o elastrador, o elástico. Então, o que acontece? Quando você coloca ali o elastiquinho, ele vai cortar a circulação, comprimir a circulação e a inervação e vai, né, consequentemente, vai necrosar a cauda e depois vai cair. E isso propicia o desenvolvimento de miíase. Então, a gente tem que sempre ficar fazendo cuidado e as limpezas diárias até que caia e após cair até que cicatrize completamente. Então aqui um corte de cauda muito curto, aqui o médio e aqui o longo que seria ideal, né? Porque ele acaba cobrindo adequadamente a vulva da fêmea. Qual que é o problema de fazer esse corte aqui muito curto, que muitas vezes o pessoal faz porque acha. Quando faz o corte muito curto, ele acaba lesionando a musculatura ali do esfíncter retal do animal e pode propiciar o desenvolvimento de prolapsos de reto. O outro procedimento é a descórnia em cabritos. Então, as descórnias elas são indicadas principalmente em sistemas de criação intensivo, principalmente em caprinos de leite, para evitar brigas, né? Geralmente as fêmeas chifrudas, elas são as dominantes e elas acabam brigando, às vezes podem provocar abortos e até perfuração. Então, o ideal quando for fazer a descórnia é que ela seja feita até 2 meses de idade. É que a castanha ela fica mais fácil fazer a remoção da castanha. Então, a gente vai fazer um corte na castanha e depois vai fazer a cauterização ou a queima dessa castanha para evitar o crescimento dos cornos. Então, até 2 meses a cicatrização é mais rápida. E como a gente leu ali a legislação, é obrigatório que seja feito a anestesia local e também fazer analgesia desse animal. Após 6 meses, os chifres eles já estão bem formados. Então, após 6 meses, em animais adultos, a gente só consegue fazer aí a descórnia cirúrgica com sedação e anestesia local e a cicatrização é bem mais lenta. Então, o ideal é que a gente sempre faça no animal até 2 meses de idade. Então, para descórnia, podem ser utilizadas pastas, né, que é a descórnia química. Tem que tomar cuidado para que ela não escorra, né, para que não queime o animal. E pode ser utilizado o bastão elétrico para fazer a cauterização depois do corte da castanha, né? E aqui também o bastão que vai esquentar no fogo para fazer a descórnia e também tem a cirúrgica. Um outro procedimento é a castração dos machos. Então, a castração é algo que se discute bastante com o produtor, porque as pesquisas elas já demonstram há muitos anos
que não há necessidade de realizar a castração quando a gente vai fazer o abate dos animais jovens. Então, caso vá fazer o abate dos animais com 3, 4 até 5 meses, não tem por que fazer a castração, porque o animal ele se desenvolve muito melhor, tem um maior desenvolvimento muscular quando ele não é castrado. A gente só vai indicar fazer a castração dos animais que eles ficam muito tempo dentro da propriedade, assim, meio de 6, 7 meses. Quando eles são mantidos, aí o melhor é castrar, porque facilita manejo, né, de evitar que esse machinho ele faça a cobertura das outras fêmeas. Então, castrar facilita o manejo, porque o animal fica mais dócil, não tem o risco dele emprenhar as fêmeas, mas a gente sabe que ele vai ter um menor desenvolvimento muscular, uma maior deposição de gordura, né, de tecido adiposo, mas a vantagem é que a gente pode daí criar ele junto com as fêmeas. Mas vocês vão ver ali que se a gente utilizar uma alimentação adequada, o balanço nutricional desse cordeiro, desse cabrito, com 3, 4 meses a gente tá batendo eles com 32, 35 quilos, não tem por que tá castrando ele. Então, a castração, ela pode ser realizada com elástico ou burdísio, ou a castração cirúrgica. Aí a gente vai fazer asepsia e anestesia local, porque vocês viram já que é obrigatório, né, a ser realizado o procedimento cirúrgico com anestesia e analgesia do animal. Então, a gente vai sempre castrar só aqueles machos que vão ficar muito tempo dentro da propriedade, evitando sempre as épocas muito quentes e úmidas, que favorecem o desenvolvimento de míase. E o ideal é que sempre seja feito, já que quando esses machos vão ficar na propriedade, com 15 a 35 dias de idade. Então, aqui a gente tem o burdício, né, o local adequado, né, vai, vai fazer a compressão do cordão espermático. E o elastrador, né, que a gente vai colocar as borrachinhas, também vão ser colocadas aqui nessa região. Em relação ao desmame, né, o desmame ele vai ser programado aí, depende se a gente está trabalhando com raças de leite ou de corte. Em geral, ele tem como objetivo, quando a gente está trabalhando principalmente aí com animais de corte, é que essas fêmeas retornem o mais rápido possível, né, para serem colocadas novamente em reprodução, principalmente quando a gente vai tentar fazer 3 ciclos de produção em 2 anos. Em questão de sistema de produção de leite, né, o aleitamento representa um custo de produção, então quanto antes fazer o desmame, é melhor para a rentabilidade do sistema. Então a gente pode trabalhar com peso mínimo ou idade. Em relação ao peso mínimo, o ideal é que seja no mínimo aí 15 a 18 quilos, vai depender da raça que a gente está trabalhando e da espécie. E a idade a gente já vai discutir, porque daí a gente considera, né, principalmente a curva aí de lactação da fêmea. Outro ponto importante ali em relação à idade é a gente considerar esse animal, o desmame, é que ele já seja um ruminante funcional, ou seja, que o rumen dele já esteja bem desenvolvido, tanto em questão de tamanho quanto fisiológico, para que esse animal ele possa continuar o seu desenvolvimento sem a dependência do leite. E geralmente isso vai acontecer entre a quinta e a oitava semana de vida. Então a gente precisa promover mudanças anatômicas, fisiológicas e metabólicas para aquele cordeiro que quando ele nasceu ele era um monogástrico ou um ruminante afuncional, porque o principal estômago dele, o abomaso, é que era o funcional, o rumen não era funcional. Então a gente vai ter que fornecer uma dieta, estimular o desenvolvimento desse rumen, para daí a gente poder fazer o desmame desse animal. Então aqui tem uma tabela, né, que ela mostra a proporção dos compartimentos de um cordeiro conforme a idade dele. Então a gente vê ali que nos primeiros dias de vida o abomaso ele ocupa a maior proporção dos estômagos desse ruminante, né, desse cordeiro. E com o passar dos dias, semanas e a meses, começa a ter o desenvolvimento do rumen e depois, quando ele se torna um adulto, o rumen é o principal compartimento. Por isso que a gente fala que quando ele nasce, o estômago verdadeiro abomaso é que é o funcional, né? Por isso que ele é um ruminante afuncional ou monogástrico ainda, e conforme ele começa a ingerir alimentos sólidos, ele vai se tornar um ruminante. Então, a ingestão de sólidos pelo neonato, ele é
aconteça esse desenvolvimento, tanto mecânico quanto funcional do rumen. Então, se a gente lembrar lá de bioquímica, de nutrição, quando esse animal ele faz a ingestão dos alimentos volumosos e concentrados, lá no rumen vai ter o processo de fermentação e vai produzir os ácidos graxos voláteis, que é o acetato, o propionato e o butirato. Quando esse animal ele recebe uma dieta basicamente de volumoso, a maior proporção vai ser de acetato e uma baixa produção de butirato. Conforme a gente aumenta a quantidade de concentrado na dieta dele, ele vai reduzir acetato, mas ainda vai continuar o ácido acético ser o principal ácido graxo volátil, mas ele vai aumentar a produção de ácido butírico ou butirato. Qual que é a importância desses ácidos? O acetato, o ácido acético, ele vai promover um maior desenvolvimento em relação ao tamanho do rumen. Então, ele vai proporcionar um aumento mecânico desse rumen, da capacidade de ingestão, de volume desse animal. E no caso do butirato, ele é importante para desenvolvimento funcional do rumen, porque ele estimula o desenvolvimento das papilas ruminais. E isso é muito importante para a absorção de ácidos graxos voláteis desse animal. Então, ou seja, é muito mais importante que a gente inicie a dieta com concentrados para estimular o desenvolvimento das papilas ruminais, para que ele tenha uma boa absorção e depois a gente estimular o desenvolvimento de capacidade através dos volumes. Então, aqui tem o rumen do bezerro, que ele foi alimentado somente com leite nas primeiras 6 semanas de idade dele. A gente vê que o rumen quase não tem, praticamente não tem nada de papila. Aí o rumen do bezerro alimentado com leite e feno, a gente vê que aumentou o tamanho do rumen dele, mas ele praticamente não tem papila. Aí, o rumen de bezerro alimentado com leite concentrado, com 6 semanas de vida, a gente vê aqui o desenvolvimento das papilas, e aqui concentrado e feno com 6 semanas de vida, desenvolvimento de volume do rumen, né? Volume maior, e um bom desenvolvimento de papilas, mas um pouco menor do que aqui. Então, o fornecimento de concentrado é essencial para o desenvolvimento das papilas e para que esse rumen se torne funcional para a gente fazer o desmame desse animal. Quando ele nasce também, o rumen dele não tem nenhuma bactéria, ele precisa começar a fazer ingestão, colonização desse rumen. Então, o fornecimento de alimentos para esses cordeiros e cabritos desde o primeiro dia de vida ali, para estimular a curiosidade, primeira semana de vida, é essencial para estimular o desenvolvimento do rumen. Em relação à idade, além desse rumen se tornar funcional, outro fator muito importante é a gente considerar a curva de lactação dessa fêmea, né? Então, se a gente observar que principalmente para fêmeas de corte, porque fêmeas de leite, né, o leite vai ser retirado, aí ele vai ser feito o aleitamento artificial desse cordeiro cabrito, e quanto mais ela persistir na lactação, melhor. Aqui para fêmeas de corte, se a gente fizer um desmame muito precoce, a gente vai ter um acúmulo de leite na glândula mamária, o que vai propiciar o desenvolvimento de mastites. Então, a gente sabe que a ingestão de leite no primeiro mês, ele representa 75% do desempenho da cria. Até a 8ª semana, 80% da lactação já foi completada dessa fêmea. Então, vejo que aqui, com 8 semanas, já está caindo bastante a curva de lactação, né? Então, o ideal é que se a gente trabalhasse com desmame, trabalhasse a partir aqui das 8 semanas. Quando chega a 12 semanas, a produção de leite já representa 10% da necessidade do cordeiro do cabrito. Quando a gente mantém a fêmea por mais que 12 semanas, é mais pelo instinto materno de proteção, não porque o leite ele seja um importante componente da dieta desse animal. Então, em relação aos sistemas de desmame, existe o desmame precoce, que ele é de 42 a 60 dias. Então, para a gente fazer esse tipo de desmame, o cordeiro cabrito tem que estar fazendo ingestão pelo menos aí de 250 a 300 gramas por dia de concentrado. E também tem que lembrar que o problema que a gente vai ter com essa fêmea de fazer o desmame, que ainda ela vai estar produzindo muito leite, a gente tem que tomar cuidado com a secagem dessa fêmea, porque senão ela vai propiciar o desenvolvimento de mastites. O desmame semi-precoce, que é de 60 a 90 dias, e o tardio, que seria acima de 100 dias.
Em relação à forma de condução desse desmame, ele pode ser um desmame lento ou gradativo, de 7 a 10 dias, ou abrupto ou repetido. Como que acontece isso? O abrupto, você marca um dia e faz o desmame, separa definitivamente o cordeiro, o cabrito da mãe. No caso do lento, a gente pode, que seria o mais recomendado, né? Então você vai fazendo a separação durante o dia. As ovelhas, as cabras, elas podem ir para o pasto e o cordeiro, o cabrito, fica preso no aprisco ou nas instalações. Você fornece uma dieta para eles e a fêmea vai para o pasto para se alimentar. Então você vai controlando as horas por dia que ele fica mantido com a mãe, até que depois de um período você separa eles completamente. Esse tipo de desmame, que ele é controlado, ele seria menos estressante tanto para a fêmea quanto para o cordeiro. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Porque é um momento de estresse para o cordeiro e para o cabrito e para a fêmea, o desmame, né? Principalmente pode afetar aí se o neonato ele não estiver fazendo um consumo adequado já de volumoso e de concentrado. E também é uma época que dá muito problema, por exemplo, de verminose, as clostridioses, então a gente deve ficar atento a essas doenças que podem acometer e são favorecidas principalmente pelo estresse do desmame. Esse estudo ele foi realizado lá no LAPOC, no Laboratório de Produção de Ovinos e Caprinos da Federal do Paraná, e eles avaliaram o desempenho de cordeiros que eles foram desmamados e suplementados a pasto, os cordeiros que foram desmamados e confinados e os cordeiros que eles foram mantidos em amamentação controlada em confinamento. Então a mãe ia durante o dia para o pasto e o cordeiro ficava confinado e à noite eles permaneciam juntos. Então vejo que o desmame ele foi um desmame já tardio, porque eles já tinham aproximadamente 20 quilos, eles não eram muito leves. Então aqui tem o peso de abate, que foi o mesmo para todos, porque foi pré-estabelecido no estudo. Aqui foi o ganho médio diário. Então, aqui, os cordeiros a pasto suplementados 224 e os cordeiros que foram mantidos com a mãe confinada tiveram um desempenho de 481 gramas por dia, quase meio quilo por dia eles ganhavam. Aqui tem a idade de abate. Então, esses cordeiros que foram mantidos com a mãe em amamentação controlada e suplementados, né? Eles foram abatidos com 78 dias. Então, aproximadamente aí 80 dias. Menos de 3 meses, esses cordeiros eles já estavam com 37 quilos e estavam indo para abate. Então, veja que nesse caso aqui, então, ou aqui, né, no desmame confinado com 90 dias, 3 meses, não tem por que castrar esse animal e não tem nem por que desmamar e causar o estresse do desmame, né? Porque ele é abatido com 3 meses ali, você não tem as perdas por estresse, desmame, e abate o animal, já separa a fêmea e recupera ela para uma nova estação reprodutiva. Então, em relação ao peso, eu acho que esse slide, não sei se ficou repetitivo, parece que eu já tinha falado isso, mais de 6 a 12 semanas, né? Consumo mínimo de 200 gramas por dia, ingerindo sólido. Então, ali, para estimular os animais ao consumo de sólido, a gente pode utilizar o Creep Feed, que é uma alimentação exclusiva para cordeiros e cabritos lactentes. Então, na fase que ele é mantido com a mãe, a gente vai destinar uma parte da instalação que só o cabrito ou o cordeiro tem acesso e a gente vai fornecer um alimento sólido, principalmente concentrado aí de boa qualidade. Então, o objetivo do Creep Feed é garantir o desenvolvimento dos pré-estômagos e da função ruminal, que é o que eu falei para vocês, desenvolver o hábito de comer, né, o estímulo de comer, elevar as taxas de crescimento para que a gente faça um desmame mais precoce e ter o menor desgaste da cabra e da ovelha, porque como ele vai buscar menos ela, porque ele está fazendo já ingestão de sólido, você consegue fazer uma recuperação mais rápida dessa fêmea que está na fase de lactação. Então, a gente vai fornecer o alimento desde a primeira semana de vida e vai manter até o desmame. Então, tomar bastante cuidado com a qualidade desse alimento fornecido no CRIP, que deve ser principalmente um concentrado em volumoso de boa qualidade. Esse gráfico aqui, ele mostra a importância, né, e a funcionalidade do Creep Feed. Então, aqui a gente vê a produção de leite,
conforme ele vai diminuindo a produção de leite, né? A 8ª semana já é muito baixa. Você vê que conforme ele vai diminuindo a produção, aqui na 3ª semana, 2 semanas, ele já começou a fazer ingestão de alimentos sólidos no CRIP, e ele vai aumentando conforme vai diminuindo a produção de leite, e aqui com 8 semanas, que seria, né, praticamente 2 meses, ele já está fazendo o consumo de 0,500 quilos por dia de matéria seca. Aqui, então, são exemplos de creep feeding. O creep feeding ele pode ser utilizado tanto para animais que são mantidos a pasto, quanto a animais que são mantidos confinados. É uma instalação que só o cordeiro tem acesso, a fêmea ela não tem acesso. Então, ele entra para se alimentar e depois sai para ficar com a mãe. O creep grazing, ele é um sistema em que, em vez de a gente fornecer um volumoso concentrado, a gente vai fornecer um pasto de melhor qualidade para o cordeiro ou cabrito lactente. Então, aqui nessa instalação, ele é mantido com a mãe, que era uma pastagem de Tifton, e depois ele tinha acesso aqui a esse pasto. Veja que aqui tem essa porteira que restringe a entrada das fêmeas, só os cordeiros entravam aqui dentro e eram suplementados com trevo branco, que é um banco de proteínas. Então, lembre-se que o desempenho dos cordeiros lactentes ele depende da capacidade leiteira da mãe, da habilidade materna dessa mãe e do consumo de alimentos sólidos. Então, desde a primeira semana de vida, a gente deve sim fornecer para ele um alimento sólido para que propicie um bom desempenho desse cordeiro e também o desenvolvimento dos pré-estrucos. Aqui são alguns dados, né, que foram desenvolvidos também lá no LAPOC, com o desempenho de cordeiros. A gente vê que os cordeiros, quando eles são desmamados, somente a pasto, o ganho médio diário é muito baixo deles. A mortalidade desses cordeiros era muito alta, principalmente por verminose. E que uma alternativa para isso, para o estresse do desmame, seria ou confinar esses animais após o desmame, ou então manter ele com a mãe, como eu falei para vocês, em um sistema em que você tem uma boa alimentação para a mãe e para a cria, e com isso você consegue abater esses animais com aproximadamente 3 meses e meio, sem precisar desmamar e sem precisar castrar. Bom, então a aula de hoje era essa. Nos vemos no nosso próximo